por que que a igreja primitiva era uma igreja cheia de amor. O que torna uma igreja cheia de amor? Notem que ele diz que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Nós começamos a perceber aqui, logo neste textuário, nós temos aqui a palavra coração, a palavra alma, e nós temos também aqui inserido a palavra fé. Então aqui diz que o coração e a alma, coração no grego aqui é cardia, que fala a respeito de sentimento, desejo. E aí nós temos a palavra alma, que no grego é psuche, que traz o sentido de compreensão. Eles tinham um só pensamento e um só sentimento. Mesmo sendo um povo distinto, diferente, um povo heterogêneo, ou seja, um povo que era composto de culturas diferentes, de elementos diferentes, de costumes diferentes. Houve uma mistura ali de gentios e judeus dentro da comunidade cristã, dentro da primeira igreja primitiva, que de repente, uma vez liberto, transformado pela ação do Espírito Santo, mediante a fé, note que aqui diz, o coração e a alma, ou seja, o desejo e o entendimento de todos era um só no coração dos que criam. Isso foi possível por meio de quê? Da fé. Então a gente começa a ver que o caminho do amor começa no Espírito Santo. E se começa no Espírito Santo, significa que uma igreja só consegue ter amor se ela for uma igreja, repita assim comigo, regenerada. Uma igreja regenerada é aquela igreja que ela adquire uma outra natureza, adquire um outro entendimento, ela adquire outras vontades, trazendo dentro do comentário aqui diz, e era o coração, e a alma, é na alma que está o entendimento, a personalidade do ser humano, é na alma que está as emoções. E aqui diz que mesmo sendo um povo de culturas diferentes, eles tinham unidade. Isso aqui é muito forte. Eu estava meditando, eles eram unidos, mas não apenas no sentido de, a palavra unidos significa junto, agrupado. Enquanto que a palavra união, koinonia no grego, traz o sentido de você estar, de você adquirir de Deus uma essência, de compartilhar um com o outro as mesmas ideias, as mesmas vontades, os mesmos sentimentos. Mas como, pastor? Se as pessoas são diferentes, se é um só coração, uma só alma, a resposta está na palavra fé. E como eles adquiriram fé? Através da palavra de Deus, mediante, pastor Ricardo, a ação do Espírito Santo, que é que convence o pecador do seu estado. Isso fala de quê? De mudança de mentalidade. Ou seja, isso fala da imagem de Deus inserida no pecador, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e através da ação do Espírito Santo, regenerando, transformando. Aí faz com que os diferentes se tornem iguais, no sentido de fé, no sentido de, por isso que a Bíblia diz assim, que nós temos que ter uma só fé, nós servimos um só Deus, nós temos um só Espírito, somos guiados por uma só palavra.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos, nós devemos pensar as mesmas coisas. Era o coração e a alma da multidão. Mesmo sendo ali uma igreja composta por pessoas diferentes, mas o coração e a alma da igreja era uma só. Se era para evangelizar, a igreja primitiva tinha o mesmo desejo. A igreja primitiva, ela tinha o mesmo sentimento. Por isso o texto diz: um só coração e uma só alma. Por que hoje, na igreja pós-moderna do século 21, há uma dificuldade dos pastores de fazer com que o povo, através da palavra que é ministrado, da palavra que é ensinado, eles venham ser um só povo? Porque parece, pastor Ricardo, que nem todo mundo tem a mesma fé. Parece que nem todo mundo tem o mesmo desejo. Parece que nem todo mundo tem o mesmo propósito. Parece que nem todo mundo nasceu de novo. Eu estava meditando sobre isso. Meu Deus, nós precisamos ser uma igreja que tenha uma só alma e um só coração. Porque só assim nós vamos receber esse amor de Deus. O amor aqui fala da essência da graça de Deus. Olha o que diz aqui: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja. Sem amor não existe relacionamento cristão saudável. Está falando de que tipo de amor aqui? Que amor é esse que é o elo da igreja, que diz, é o elo que mantém a igreja unida, a igreja com o mesmo propósito? Que amor é esse? Para os gregos, eles tinham algumas palavras que definiam o que era amor. Na área da família tinha o amor estorgê, amor de família. Na área dos amigos tinha filia, amor de amizade. No relacionamento íntimo de casal tinha o eros. Aqui diz o seguinte, no texto áureo: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja. Mas que amor? É o amor eros? Não. É o amor filia, amizade? Não. É o amor estorgê, de família? Também não. Que amor é esse? Como eu falei, que o que mais se aproxima aqui é o amor ágape, é o amor incondicional, que é o amor que nós recebemos de Deus. Não tem como a gente definir o amor de Deus, não existe palavras, humanamente falando, para a gente definir. Mas quando a gente vai para a Bíblia, já que o texto está dizendo que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja, e não existe um relacionamento cristão saudável se não for esse amor, trata-se do amor de Deus, o amor demonstrado desde o Antigo Testamento, quando o Senhor vai falar para o povo de Israel. Ele diz na boca do profeta Jeremias, no capítulo de número 31, ele diz: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Lá desde o Antigo Testamento, já falando a respeito do amor para com o povo de Israel. Um amor que não é limitado, humano. Não é um amor interesseiro. Não é um amor que quer algo em troca. Quantas vezes o povo de Israel pecou contra Deus e o Senhor continuava amando eles? Com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Então esse amor é o amor revelado em João 3,16, porque Deus... O que ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de uma maneira que não tem como a gente medir, mensurar esse amor. Porque Deus, o maior doador de amor, amou o maior amor que nós não temos como medir. O mundo, o maior necessitado desse amor. Por quê? Porque está falando dos pecadores.
de uma tal maneira, a maior dádiva, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É esse amor. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 1. Diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus vai lavar os pés dos discípulos e ele demonstra que amou os discípulos. Ele amou Pedro, mesmo Pedro negando ele. E a lição de hoje fala sobre uma igreja cheia de amor. Não vai dar para a gente ler toda a lição devido à profundidade, à riqueza dessa lição. Mas o que eu quero que os irmãos saiam daqui convictos é que sem fé, sem unidade, sem o coração e a alma, com este amor, o amor de Deus, dentro de nós. Por isso que eu falei que o amor, a igreja, só consegue ter esse amor se ela tiver tido um verdadeiro encontro com Deus, se ela tiver passado pelo novo nascimento. Por isso que diz que o coração e a alma da multidão, dos que criam, através do Espírito Santo, eles criam, e o Espírito Santo trazia para dentro deles aquilo que eles tinham perdido. O Espírito Santo gerou dentro deles, novamente, a mente de Deus, os desejos pelas coisas de Deus, e o amor de Deus, o amor para ajudar a igreja em todas as áreas, o amor para ajudar o próximo, e é esse elo que mantinha a unidade da igreja, que tornava uma igreja uma só, mesmo composta de pessoas diferentes, pessoas de costumes, pessoas de culturas, grandes, pequenos, não era um povo heterogêneo, era um composto de pessoas totalmente diferentes, mas eles estavam unidos em um só propósito. Qual era o propósito? O propósito era temer a Deus, servir a Deus e refletir na sociedade aquilo que eles tinham recebido de Deus através de crer no Evangelho e viver de fato para Cristo. Eles não viviam mais para eles. Por isso que Paulo diz: eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. E foi Cristo que veio trazer o amor de Deus, porque a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo que deu, e nós agora recebemos a Cristo. Aí acontece a transformação, que é o que nós pregamos aqui, o novo nascimento. Nos tornamos uma nova criatura. Segunda epístola de Paulo, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. O povo ficava perplexo em ver o quanto que a igreja primitiva amava, se doava, se entregava. O verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, ele é um amor sacrificial. Note que o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, ele se esvaziou dele e se doou por completo. Quando a Bíblia vai falar do marido amar a esposa, fala que esse amor tem que ser semelhante ao amor de Cristo pela igreja. E como era o amor de Cristo pela igreja? Um amor sacrificial, um amor que não quer nada em troca, um amor incondicional, que é a palavra que mais se aproxima de ágape no grego, que é amor incondicional, amor que não quer nada em troca. Então, é importante que nós venhamos colocar isso no nosso coração. Será que eu tenho o amor de Deus? A nossa lição de hoje é uma lição muito rica, porque vai falar de uma igreja cheia. Não é uma igreja cheia de conhecimento, não é uma igreja cheia de beleza, não é uma igreja cheia de materialismo, de riquezas, mas é uma igreja cheia de amor. Isso é muito mais do que um sentimento. Isso fala da essência da graça de Deus na vida de quem de fato se converteu. E era assim que viviam os primeiros cristãos,
como quem de fato teve um encontro com Cristo, recebeu o amor de Cristo e correspondia, refletindo na sociedade esse amor. Cristo se doou, se entregou de graça por mim. Eu não paguei, eu não tinha como pagar, eu não fiz nada, ao contrário, Ele pagou minha dívida para com Deus, Ele se doou, Ele sofreu, Ele foi sacrificado no meu lugar. Então agora eu vou me doar na obra de Deus. Eu vou me doar pelas pessoas, doar o meu tempo, a minha inteligência, os meus recursos. Uma igreja cheia de amor. Então, como nós estamos aprendendo nessa noite que a igreja que diz ser uma igreja genuinamente cristã é aquela igreja que teve um encontro com Cristo, que nasceu de novo e que recebeu de Deus um novo coração. Não um coração egoísta, não um coração que pensa só em si, mas o coração que pensa no próximo, como Jesus pensava quando viu o mendigo lá em Jericó. Ele diz: o que você quer que eu te faça? Ou seja, eu estou aqui para fazer algo por você. O que você quer? É o mesmo Jesus que se preocupava com a prostituta, que se preocupava com o mendigo, que se preocupava com os famintos, ao ponto dele dizer para os discípulos no teste que ele fez, para saber se os discípulos amavam, ele diz: alimentem o povo. E aí a visão dos discípulos, o sentimento dos discípulos foi totalmente oposto ao sentimento de Cristo. Por isso que quando Pedro, depois que tem os seus altos e baixos, o Senhor o confronta exatamente com a palavra amor. Ele pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O Senhor estava ensinando: não adianta pregar se não tiver amor, não adianta ser obreiro se não tiver amor, não adianta limpar a igreja se não for com amor. O que sustenta uma família é o amor, o que sustenta um casamento é o amor, o que sustenta o ministério é o amor, o que faz a igreja crescer é o amor, o que faz nós cairmos na graça do povo, como a igreja primitiva, é o amor. Então a igreja primitiva era uma igreja cheia de quê? De amor. Como é que a gente consegue enxergar os mais necessitados? Repita assim comigo: com os olhos de Deus. Isso aqui nem não está aqui na explicação dos irmãos, mas me veio aqui agora e eu falei. Porque quando a gente tem um encontro de fato com o Senhor Jesus, os nossos olhos são os olhos de Cristo, os nossos ouvidos, o nosso coração. Por isso que Paulo diz que Cristo vivia nele. Paulo diz que nós temos que ter o quê? A mente de Cristo. Os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Cristo uma vez olhou para a multidão e a Bíblia diz que ele viu a multidão como ovelhas perdidas que não têm pastor. Daí ele dá um desafio para os discípulos. Como quem diz assim: deixa eu ver como é que vocês olham o povo. Deixa eu ver se vocês têm amor pelo povo no olhar de vocês. Olha o que diz ali: o amor capacita a igreja a enxergar os necessitados. Cristo viu uma grande multidão faminta, e ele olhou para essa multidão, enxergou a necessidade dessa multidão, enxergou a carência dessa multidão, e o desejo no coração de Jesus foi de quê? De atender essa carência, de atender essa necessidade. Ele dá oportunidade para a igreja, já ensinando os discípulos. E ele diz: alimentem a multidão. Como quem diz assim: deixa eu ver se vocês estão olhando o povo como eu olho. Deixa eu ver se vocês estão sentindo o que eu sinto. Deixa eu ver se o coração e a alma de vocês é a mesma minha. Aí eu volto para o versículo lá do início da lição. E o coração e a alma da multidão, dos que criam, era um. E o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, ele é muito mais do que um sentimento. E a nossa lição de hoje está falando sobre isso. Como que a igreja primitiva vivia. Como somos inspirados por essa igreja. O que essa igreja refletia na sociedade.
Aí Jesus olha para o jovem rico e diz: olha, pega o que tu tem, dá para os pobres, e vem e me segue. Eu entrei dentro do teu coração e não encontrei amor. Eu encontrei tudo, menos amor. Então que nós venhamos refletir, como é que está o nível de amor no nosso interior? Será que nós estamos nos amando? Será que nós estamos amando a Deus em primeiro lugar? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós amamos a nossa igreja? Quem ama se importa, quem ama se preocupa, quem ama se compromete, quem ama investe, quem ama não apenas participa, mas se torna parte no sentido de se comprometer. Isso aqui me diz respeito, é responsabilidade minha, a obra de Deus.